Olá, eu sou Daniel Mitelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. Os servidores do Poder Judiciário do Paraná continuam em estado de greve. Você sabe o porquê? É isso que nós vamos discutir e ver hoje nesta edição do Repercute Paraná. No dia 13 de maio, o Judiciário Paranaense parou. É o Sindijus Paraná e a categoria reivindicando isonomia já. Esse é um ato para acabar com essa discriminação que ocorre entre o primeiro e o segundo grau. A gente tem uma diferença salarial muito grande e além da diferença de tratamento também. Mobilizados por mais igualdade no Judiciário Paranaense, servidores e servidoras paralisaram nesta terça-feira as atividades nas varas e comarcas, entre o meio-dia e 1h da tarde. A atividade, organizada pelo Sindijus Paraná, teve como objetivo protestar e reivindicar pelo fim da diferença de tratamento entre primeiro e segundo grau no TJ Paraná. Nós queremos igualdade de tratamento entre todos os servidores, né? Em todas as carreiras, técnicos, analistas e analistas inclusive das áreas de psicologia e assistência social. Nós trabalhamos bastante, eu acho que chega à exaustão o nosso serviço. O que a gente precisa hoje é que o tribunal mude seu olhar, que o tribunal veja nós como a porta da justiça, assim como é o pedido do CNJ, é o pedido da justiça no Brasil. A campanha pela isonomia no Judiciário Paranaense é uma luta da categoria para corrigir a distorção histórica de salários e regime disciplinar entre primeiro e segundo graus, e também reivindica melhores condições de trabalho, instalações e aumento nas contratações, para que o serviço prestado à população seja de qualidade, pois a justiça deve ser igual para todos. Os servidores do primeiro grau têm uma carga de trabalho muito maior do que os servidores do segundo grau. É necessário nomear mais servidores para o primeiro grau, porque não é admissível que o técnico judiciário, o analista judiciário do primeiro grau recebam metade do que recebe o pessoal do segundo grau. Essa luta é importante porque há uma necessidade de valorização da nossa qualificação profissional. A nossa bandeira principal de luta é a isonomia e é isso que os servidores estão buscando, uma justiça igual para todos. E como estão vendo, a categoria está unida nesse objetivo e com certeza nós vamos conquistar. Para mais informações sobre a paralisação do dia 13 de maio e sobre a campanha pela isonomia, acesse o site do sindicato www.sindijuspr.org.br. A Assembleia Permanente realizada em Curitiba no dia 16 de maio, na sede urbana do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná, reuniu cerca de 180 servidores, que analisaram e debateram os cálculos e as propostas apresentadas pela Comissão do TJ Paraná ao Grupo de Trabalho pela Isonomia, na reunião do dia 14 de maio. A categoria encontra-se bem mobilizada. É importante toda essa mobilização porque o tribunal tem que entender que esse tratamento diferenciado ele não pode continuar. Não abrimos mão dos 22% para que nós tenhamos as mesmas condições que o pessoal do segundo grau tem de trabalhar. Aos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Paranaense foi oferecido 5% de reajuste sobre os vencimentos do primeiro grau, proposta que não foi aceita pela plenária, pois o Sindijus Paraná reivindica e defende a isonomia para todos os cargos. Para isso ocorrer, o reajuste pode variar de 22% até 100%, e cabe à administração do tribunal encontrar maneiras de implantar a igualdade gradualmente, com impacto mínimo sobre o orçamento. Então a proposta do tribunal, que não satisfez os objetivos e as reivindicações da categoria, realizamos essa assembleia e aqui nós vamos levar a proposta da categoria para o Tribunal de Justiça, que se comprometeu nesse ato em continuar mobilizando, inclusive prevendo um ato de mobilização já para o próximo dia 26. Mas a reunião também trouxe avanços para uma conquista histórica, o adicional de qualificação, que será pago em percentuais. Outras questões também foram analisadas, obtiveram alguns avanços, porém insuficientes, e a categoria permanece mobilizada. A questão salarial, não é o principal objetivo do interior. Nós temos diferenças de tratamento enormes, nosso processo administrativo ele é totalmente prejudicial
ao serventuário, principalmente porque nós somos julgados por aqueles juízes que praticam assédio moral dentro do nosso ambiente de trabalho e isso é totalmente prejudicial a nós em comparação ao segundo grau. No dia 26 de maio, data da audiência com o presidente do TJ, está marcada uma nova paralisação, desta vez no dia inteiro, seguido de ato em frente ao Tribunal de Justiça, das 5 horas da tarde às 8 horas da noite. Os servidores irão dar um abraço parcial no TJ e também poderão participar da campanha Doar Sangue por Justiça, em suas comarcas. E vamos também, nesse período, até o dia 26, buscar uma audiência com o presidente dessa semana agora, para que o presidente defina o que pode ser encaminhado esse ano em relação à nossa pauta. Havendo a resposta positiva, ótimo, né? Realizaremos uma assembleia, dando a informação à categoria e comemorando a nossa vitória. Caso isso não ocorra, a assembleia deverá definir qual será o próximo passo se não houver avanço na negociação. Esperamos que tenhamos sucesso, né? Que o tribunal se sensibilize, porque a nossa causa é justa, a igualdade de tratamento para todos. Para mais informações sobre a Assembleia Permanente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná, acesse o site www.sindijuspr.org.br. Para falar sobre esse tema, trouxemos aos nossos estúdios a secretária-geral do Sindijus Paraná, Daenifer Querini Lopes, e o diretor de comunicação, Davi Machado. Davi, Daenifer, sejam muito bem-vindos aqui ao Repercute Paraná. Obrigado, nós que agradecemos a oportunidade. Davi, como a gente viu nessas reportagens, né, inclusive de algumas mobilizações que aconteceram, as assembleias que aconteceram ao longo do mês passado, nós sabemos que os servidores do Judiciário, nesse momento, eles estão em estado de greve, né, e já tem uma possível paralisação marcada para julho. Por que a categoria decidiu tomar essa decisão, né, de aguardar, de esperar até lá, e como é que está a mobilização até aqui? Bem, a mobilização vem crescendo em virtude da falta de respostas concretas da administração. Os servidores querem uma resposta definitiva em relação a como o Tribunal de Justiça vai resolver a questão da isonomia, da falta de isonomia entre servidores do primeiro e do segundo grau, né? Primeiro grau, os servidores que trabalham nos fóruns, né? Tanto aqui na capital, região metropolitana, como em todo o interior do Paraná. Segundo grau, os servidores que trabalham no Tribunal de Justiça. Então, essa falta de respostas, ela vem fazendo com que a categoria ela se mobilize cada vez mais. E o sindicato vem participando junto, vem coordenando, né, vem preparando os servidores, que se não vier respostas concretas, é possível a deflagração de uma greve geral. A questão do esperar, né, é porque a gente precisa mobilizar melhor o pessoal que está no interior. Né? Para o pessoal que está no interior sempre é mais difícil acompanhar as assembleias, mobilizações, paralisações. Então a gente tem uma reunião já agendada com a presidência do TJ para julho, dia 16. Então até lá nós estaremos percorrendo o interior, chamando o pessoal para mobilização, esclarecendo as dúvidas e aí preparar para a assembleia do dia 18. Então, o sindicato, assim, só para completar, ele preparou um roteiro de viagens, né, que abrange todas as regiões do estado, né? Tanto aqui no litoral, Campos Gerais, né, Norte Pioneiro, né, lá no norte, Londrina, Maringá, e aí indo lá para Cianorte, Camborão, Paranavaí, sudoeste do estado também. Então, tem um roteiro aí para a gente chegar conversando com os servidores e sabendo exatamente qual a quantidade de mobilização que existe em todos esses locais, né? Justamente preparando lá para o final do mês de julho, mais especificamente dia 18, quando for marcado a outra assembleia, para a gente ter esse termômetro, né? Daenifer, tem uma proposta já, né, dos 4% de aumento agora, 2,75% para fevereiro, isso para o nível médio, além, né, da reposição da inflação que já foi encaminhada, mas ainda continua na pauta, como vocês já colocaram, essa questão da isonomia, né, dos vencimentos. Você podia explicar melhor para a gente
Como é que está essa situação? Por que a categoria não abre mão dessa equiparação? Então, o que a gente tem batido bastante é que a isonomia ela não se trata só de um aumento pontual dos salários. Né? O que as nossas negociações com o TJ têm se dado em base disso. Nós queremos o reconhecimento da administração, que os servidores devem ser tratados todos igualmente. Não tem por que tratar um servidor de um determinado local de uma forma e um outro servidor de outra. São todos servidores públicos e todos merecem ser tratados igualmente. E a gente quer que a administração reconheça e diga, nós reconhecemos que vamos aplicar a isonomia e vamos fazer num plano assim ou assado. E a administração ela não dá essa palavra. Ela diz, olha, a gente precisa melhorar a situação de vocês. E aí oferece uma proposta de um aumento percentual. A nossa briga inicial seria uns 22%, porque no segundo grau, né, para os servidores da Secretaria do Tribunal, foi implantado um aumento de 22% incorporado ao salário denominado de VPNI. E isso não aconteceu no primeiro. Então, não tem o porquê estabelecer um aumento lá, um valor lá e não aqui. E nós temos carreiras aí novas, como dos analistas judiciários, que chega a 80%, 90% a diferença salarial, né? Considerando já esse aumento que vai ser implantado agora de 8,89. Sem contar as outras questões que não são só salários, né? O procedimento administrativo, que no primeiro grau ocorre de uma forma, no segundo grau ocorre de outra. Né? No primeiro grau, o juiz que instaura, o juiz que julga. Né? Lá, um juiz instaura uma comissão, julga, né? Tem direito de defesa, tudo. Então, é isso que a gente procura, que outros direitos sejam reconhecidos, bem como a estrutura, que a estrutura do segundo grau é uma estrutura de suporte muito melhor que a nossa. Né? Nós temos falta de computadores, de servidores, locais de trabalho. Então, é tudo isso que se trata a isonomia, né? Não só o salário. Por isso que a gente quer o reconhecimento do TJ em resolver todas essas questões. Uma reclamação também muito... no período do verão, o calor que faz em Foz do Iguaçu, lá no noroeste, na região de Paranavaí, então tem muitos fóruns que não têm ar-condicionado e os locais de trabalho eles se tornam insuportáveis. Né? Nós estivemos no ano passado, aqui em Telêmaco Borba, em 2 oportunidades. Lá tem alguns locais de trabalho que estão no subsolo do prédio. Né? Outra questão, né? Aqui em Telêmaco Borba, quando choveu, os servidores tiveram que improvisar encerado para não molhar processos. Né? Outra questão também, os locais onde guardam os armamentos que são apreendidos, objetos de crime, né? Eles ficam em salas improvisadas. Né? A imprensa tem divulgado aí que em muitos locais acontecem muitos arrombamentos e eles levam uma quantidade muito grande de armas que caem na mão de bandidos, né, que vão utilizar depois para praticar os crimes contra a população. E, Davi, aqui fatores, né, a categoria, o sindicato atribuem essa diferença histórica, né, de tratamento entre o primeiro e o segundo grau? Olha, é realmente uma questão histórica. Quando existia o Tribunal de Alçada, antes da emenda 45 de 2003, tinha aqui o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada, né? As duas instâncias de nível superior para quem recorre ao judiciário. Né? O primeiro acesso da população é nos fóruns. Né? Quando não se conforma com as decisões de lá, recorre aos tribunais. Antes, aos tribunais, hoje só tem um tribunal, com a emenda 45 de 2003, emenda da reforma do judiciário, aí só tem um tribunal. Lá no Tribunal de Alçada foi concedida uma gratificação para os servidores que trabalhavam lá. Quando houve a unificação dos tribunais, eles passaram a conviver junto com alguns que tinham uma gratificação maior em relação aos outros. Em 2010, o Tribunal de Justiça unificou essa gratificação, estendeu para todos os servidores do tribunal. Mas acontece que deixou os servidores que trabalham nos fóruns, né, fora desse benefício. Né? E é justamente, aí que pega a questão da isonomia, da igualdade. Né? Isonomia significa igualdade. Nós queremos igualdade de tratamento. Né? Então, veio de lá. Essa foi a origem, né, que deu essa campanha e que, de alguma forma, tem
irritado bastante ou deixaram os servidores dos fóruns bastante inconformados, né? Um outro quadro que também ajudou a botar um pouquinho mais de gasolina nessa fogueira foi a questão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que divulgou um trabalho que diz que tem muito mais trabalho nos fóruns, né, no primeiro grau, e que aí a produtividade, a quantidade de processos que chegam ao final, elas são maiores do que nos tribunais, né? E isso ajudou, pô, se nós trabalhamos mais, se nós produzimos mais, por que nós temos que ter tratamento diferenciado, né? Então... Sim. Daiane, vocês perceberam pelas últimas assembleias, né, uma grande mobilização dos servidores, né? Acho que além dessa organização que o Davi já colocou, né, das passagens agora no interior, das visitas, dá para perceber pelas próprias assembleias que vem crescendo, né, o número de servidores. A que a gente pode atribuir isso? É um reflexo dessa insatisfação da categoria? Com certeza. No começo das negociações sempre havia uma esperança de que a proposta apresentada pelo TJ seria melhorada, que eles viriam a ir caminhando, né, degraus. E as propostas elas começaram a diminuir. E isso para a categoria foi um choque, e aí isso revoltou muito. Porque a gente senta na mesa de negociação e a administração fala, isso aqui não é uma mesa fechada, não apresentaremos proposta fechada, vamos negociar. E aí a proposta que eles trazem, eles não cedem em nada, não melhoram e retiram. E isso para a categoria foi como uma ofensa, né? Para a categoria é uma ofensa. Você senta ali para negociar, está disposto a conversar e as coisas não avançam. Então a gente tem várias propostas assim, maleáveis, estabelecerem níveis, né? Cada ano implantar um pouquinho, melhorar uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Mas fazer um pacote disso tudo, fazer um plano. E isso não tem ocorrido. E a gente pede, pelo menos, por exemplo, um reconhecimento, é uma palavra. Nós apresentamos propostas por escrito para a administração e eles não respondem por escrito, né? Eles não respondem, eles chegam lá e arquivam todos os nossos pedidos, sem uma resposta. Então, os servidores, em geral, ficam um pouco frustrados com essa situação e esperam que, pelo menos, a administração venha e reconheça o compromisso, reconheça publicamente. Não, vamos tratar da isonomia, é um compromisso nosso. E isso não ocorre. É uma palavra, entende? Não é uma coisa que dependa de orçamento, dependa de mais. É uma palavra. Não, reconheço, vou resolver. Assim, assado, aos poucos, que seja, em 10 anos que seja, mas vou fazer. E isso não acontece. E é clara a nossa mobilização, né? A gente, como sindicato, tem percorrido as comarcas, tem fazido uma grande campanha pelo site, tem ligado para o pessoal, falado venha, participe, é importante, né? Feito uma campanha de filiação também ao sindicato, para que os servidores sejam bem representados. Então, esse contexto das mobilizações, que a Daiane já disse, né, que ele tem crescido, e tem crescido bastante, também ela vem-se na esteira o tribunal, ele cresceu muito, com a estatização de muitas secretarias que antes eram secretarias privadas, as varas, né? E agora tem um número maior de servidores novatos, né? E esses servidores, eles vêm assim com uma disposição, porque muitos vêm dos movimentos estudantis, inclusive, né? E eles vêm com essa disposição e cada vez as redes sociais, elas têm contribuído justamente para a organização geral, né? O sindicato tem a forma de chamar e de conduzir o site, são os telefones, as reuniões, as assembleias, os encontros, não é? Mas e aí a gente dá o comando, porque essa campanha da isonomia, nós começamos no ano passado, já em 2013, né? Mas ela tomou corpo justamente com a utilização das redes sociais, né? Os vários perfis, né? E hoje tem o WhatsApp, além do Facebook, e isso tem assim engrossado bastante o movimento. E eles têm assim dado uma resposta bastante positiva, porque com o crescimento das mobilizações nós avançamos, inclusive na pauta de reivindicações que nós apresentamos e as respostas que nós tínhamos no começo, hoje elas já são bem melhores, né? Por vários itens, por exemplo, nos fóruns os servidores eram obrigados a ficar de plantão, ou à noite, finais de semana, no feriado, e eles trabalhavam nesses plantões sem ganhar absolutamente nada.
O salário que nós temos é para uma jornada semanal de 35 horas, né? E eles faziam muito além disso, né? E no contexto dessas mobilizações, na reivindicação antiga, o plantão, a administração já cena que, não, nós vamos pagar os servidores que ficarem de plantões, né? Então... Isso serviu, então, de certa forma, até para aumentar essa indignação, né, da categoria por conta do descaso, né, do Tribunal de Justiça. A gente vai fazer uma breve pausa no nosso programa, um breve intervalo, e já retomamos com essa discussão. Repercute, volta já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Diga em mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô, pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho. Uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Vamos agora ver mais uma reportagem para saber como foi a mobilização e a Assembleia dos Servidores do Judiciário no dia 26 de maio. A luta do Sindijus Paraná e dos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Paranaense pela igualdade entre primeiro e segundo graus continua. No dia 26 de maio, os servidores paralisaram as atividades nos locais de trabalho em Curitiba e no interior. 80% da categoria aderiu à mobilização. Mais de 600 pessoas participaram do ato entardecer pela isonomia, em frente ao Tribunal de Justiça. Os servidores estão unidos numa só força, estão vindo de todas as cidades do interior, estão fechando os fóruns. É uma paralisação parcial de um dia e essa paralisação hoje vai mostrar a força que os servidores do Paraná estão. Enquanto os trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Paranaense estavam concentrados, uma comissão do Sindijus Paraná foi recebida pelo presidente da Assembleia Legislativa, Valdir Rossoni, que esclareceu a questão da possível diminuição do orçamento do Judiciário para o ano que vem, principal argumento do TJ para o não avanço das negociações.
Em frente ao Tribunal de Justiça, tochas e velas foram acesas e os servidores se prepararam para a caminhada nas ruas próximas ao Palácio da Justiça. E hoje somos nós fazendo, atrás de um direito nosso, servidores do Tribunal de Justiça. Então está sendo muito gratificante. Então, se a categoria está tão unida, se a categoria fez uma mobilização da forma como fez, significa que ela está unificada, como uma assembleia que sai daqui bastante unificada com os próximos encaminhamentos. Isso é bom para os trabalhadores e trabalhadoras do Poder Judiciário que estão num grau de mobilização efetivo para conseguir os direitos para a sua categoria. Após a caminhada, os mais de 600 servidores lotaram o plenarinho da Assembleia Legislativa para discutir os rumos do movimento pela isonomia. A insatisfação com a falta de propostas concretas da administração do TJ fez com que a categoria decretasse estado de greve. A mobilização em frente ao tribunal até ultrapassou o que a gente esperava, em número de pessoas e também no ato que foi realizado. Acho que foi muito bom. E a Assembleia, com a participação maciça da categoria, do Estado todo, e valorizando também a participação do pessoal da capital, que compareceram em peso, né, foi definido que haverá uma chamada do Comando de Mobilização para a próxima quinta-feira. Após a reunião com o presidente, a categoria, aqueles que puderem vir da região metropolitana e capital, e convocar principalmente toda a categoria para sexta-feira, entre 9 e 9h30 da manhã, em segunda chamada, a Assembleia Geral dos Servidores. Para mais informações sobre o dia de paralisação e a Assembleia que decretou o estado de greve, acesse o site do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná, www.sindijuspr.org.br. Dayennefer, como a gente viu nessa reportagem, uma das principais desculpas para barrar esse avanço é o orçamento do Tribunal de Justiça. Pelo menos isso eles têm alegado até esse momento. Mas como a gente viu ali, o próprio presidente da Assembleia Legislativa, né, o Valdir Rossoni, disse que o tribunal não deveria estar usando isso como uma desculpa. Como é que vocês têm encarado isso e os servidores acreditam nesse momento que talvez a greve será o único caminho para conseguir destrancar essa pauta? Pois é. Na interpretação do orçamento, assim, realmente são dois lados opostos, porque o TJ vê sempre de uma forma restritiva. É por isso que, historicamente, todos os anos aí tem tido uma sobra orçamentária muito grande, porque eles ficam sempre restringindo esses cálculos, sempre, né, segurando. E nós, com um apoio, claro, né, nós temos apoio aí financeiro, vimos que é possível sim a implementação de boa parte da nossa pauta, progressivamente também, e que há orçamento, há dinheiro, há como colocar isso no orçamento. Eles dizem que não. Nós temos dados e contas que assim seria viável começar a implantar ou fazer uma progressão. Então, tem uma questão. Nós temos assessoria de um economista bastante conhecido aí, o Cid Cordeiro, né, que trabalhou no Diese. Ele tem acompanhado, dado uma assessoria para o sindicato e acompanha a questão orçamentária do Tribunal de Justiça. E ele, essas nossas reivindicações, ele entende que cabe no orçamento, né? Agora, a gente sabe também que o Tribunal de Justiça, de alguma forma, eles trabalham com orçamento separando uma parte para a magistratura. Que é legítimo, né? Eles têm lá as reivindicações deles, mas eles não abrem, não dizem, olha, quanto nós vamos gastar com essa reivindicação dos magistrados ou essa. Eles não dizem claramente. Seria interessante que eles dissessem, olha, tem aqui uma reivindicação da magistratura, não é? Por exemplo, está sendo aprovado lá no Senado, adicional por tempo de serviço, não é? Que eles devem saber, eles devem ter esses cálculos, mas eles não mostram. E como eles não mostram, os servidores vêm nesse contexto de mobilização e como não vem resposta concreta, e aí é que dá essa iminência,
de uma futura greve aí, agora para o mês de julho. Né? Falta um pouco de transparência, né, na hora de mostrar as propostas e dizer, olha, isso implica no orçamento numa quantia X, numa percentagem X, né? Isso não há, eles trazem as propostas sem trazer os cálculos, né? Por isso que é importante essa assembleia em julho, porque daí encerra o semestre, nós teremos cálculos mais aproximados de como está o crescimento. Nós estimamos que o crescimento já superou 10% anualmente, está entre 11% e 12%, e a despesa está crescendo em 2%. Então, há dinheiro, né? Há dinheiro e vai ter uma sobra orçamentária também, então tem como trabalhar isso, sim. E nesse sentido, como é que a categoria recebeu, por exemplo, a recente notícia da criação do auxílio moradia, por exemplo, para os juízes? Para a categoria é complicado. Assim, nós entendemos que é um direito legítimo, né? Está aí na legislação. A gente tem implicado um pouco, assim, a categoria está um pouco tensa, como vai ser implantado esse auxílio e em que valores, né? Já tem um valor bem alto sendo cogitado e isso a categoria está muito triste, porque são valores que beiram o salário de um servidor. Né? Então, o auxílio moradia beirando o salário do servidor, que daria para pagar 3, 4 prestações habitacionais, aí é complicado. E quem vai receber? Né? Quais os magistrados vão receber? Todos, indiscriminadamente? Porque a lei ela não foi específica. Quem tem direito a receber auxílio? Aquele que já tem 2, 3 casas próprias? Aquele que está aposentado e nem exerce a profissão? Não há. Né? Então, esse é o receio da categoria, estabelecer isso de qualquer forma, enquanto os direitos dos servidores sempre tem que ser muito difícil de conseguir, com muita luta, com muita pressão e muito devagar. Né? Isso Então, uma preocupação da categoria, e a gente observa isso em todos os locais de trabalho, né? Há essa preocupação, sim. Além de não saber o valor, quantos vão ser atingidos pela medida, né? Como a Jennifer disse, mesmo aqueles que têm um imóvel, né? Um imóvel, 2 imóveis, mesmo esses seriam beneficiados, né? Em que período? Eles vão retroagir? Eles vão pagar atrasado disso? Existe um histórico, né, dentro do judiciário, já que eles pagaram gratificações de atrasados de vários anos, né? Então, tem essa preocupação da categoria. Eles vão consumir quanto para o pagamento do auxílio moradia? Né? Então, são essas perguntas sem respostas que faz, né, com que os servidores, né, eles fiquem bastante revoltados, né, com a administração. E, Davi, além dessas propostas, havia também uma proposta de valorização da qualificação dos servidores. Né? E, recentemente, o governo voltou um pouco para trás, né? Houve um recuo aí nessas propostas. Qual era a proposta efetivamente e o que a categoria está achando disso? Tem uma reivindicação antiga que é o adicional de qualificação. Isso remonta lá ao início do sindicato, lá nos anos 90. Em 90 foi realizado o primeiro congresso em que a categoria colocou na pauta de reivindicações o adicional de qualificação. Isso para quê? O servidor público, para ele se motivar dentro do seu local de trabalho, para ele continuar estudando, para continuar crescendo, para melhorar a qualidade da prestação do serviço público. É esse o objetivo do adicional de qualificação. Bem, nós vínhamos fazendo esse debate lá com a administração, né? E nós queremos em forma de adicional, porque os servidores, isso se agrega ao salário, né? E pode inclusive levar para a aposentadoria. Tinha uma outra modalidade que seria paga em forma de gratificação. Esse o servidor a cada 3 anos no máximo teria que fazer cursos de aperfeiçoamento, né? Isso é bastante interessante, os servidores, e aí a gente não viu que a categoria toda tinha a amplitude, né, da importância desses adicionais, né? Porque faz com que o servidor ele vá acompanhando, inclusive, a mudança da legislação, essa implantação dos processos eletrônicos, né? Eles vão fazer curso de aprimoramento para melhorar justamente o trabalho, né? Um rendimento melhor e atendimento melhor à população, que é o destinatário, né,
do serviço público dos servidores do judiciário. E essa proposta, ela foi retirada pela administração. E tem muitos servidores indagando. E a proposta do adicional de qualificação? Ela estava na mesa de negociações e a administração retirou. Então seria importante também que a administração do Tribunal de Justiça, né, volte também, nós continuamos com esse item na pauta, e reapresente e discuta isso. Até porque isso pode ser implantado gradativamente, em percentuais que vão crescendo, né, com o passar dos anos, inclusive. Mas seria interessante, como eu disse aí, que há mais de 25 anos que a categoria debate isso, que fosse implantado, né? E aí depois, com as reivindicações futuras, esses percentuais fossem aumentando, né? À medida com que a arrecadação do Estado também ela vai aumentando, né? A categoria tem questionado essas coisas, né, Daine? Essa lógica, né, tentando entender qual é a lógica, né, do Tribunal de Justiça, que por um lado cobra, né, os privilégios aí dados aos magistrados, por outro lado não encaminha propostas como essas, né, propostas históricas da categoria, e como é que o pessoal sente, né, essas dúvidas, essas inversões de valores, e principalmente qual tem sido efetivamente a resposta do TJ para essas pautas. Eu vou unir essa sua pergunta quando a gente começou lá no começo, sobre a categoria ainda estar em estado de greve e ter deixado essa decisão para julho. É mais ou menos embutido no que você falou. Por quê? A categoria está começando a encarar que é um fechamento das negociações. Porque a greve ela só acontece quando a negociação fecha. Então, por isso a gente tem estado conversando. Só que a resposta está ficando sempre a mesma. Não cabe no orçamento, não cabe no orçamento, não cabe no orçamento. E não apresentam números, não apresentam dados, não tem fundamentação. É uma coisa assim que nós levamos para eles números que provam que cabe e eles falam não cabe. Então está começando a ficar assim, para a categoria isso está começando a ser um fechamento de portas. Então encerra a negociação e vamos para uma greve. Porque se o TJ mantém a negociação aberta e traz assim uma esperança de que vai mudar, que vai melhorar, começa a trazer propostas, aí sim, aí nós podemos continuar negociando. Tanto que tem dia 16 uma reunião com a administração. Nós esperamos que dia 16 eles tragam números, vamos fazer um protocolo nesse sentido, né? O Sindijus vai fazer o protocolo em parceria com a ANJUD, que é a Associação dos Analistas, e com a SOGEPAR, que é a Associação dos Oficiais de Justiça. Vamos protocolar pedindo que eles apresentem número, uma resposta por escrito e que a nova proposta venha com base orçamentária. Aí a gente pode encarar que o TJ está nos ouvindo e está negociando. O encerramento das negociações, ela não se dá assim, né? Olha, não vamos negociar mais. Sim. A falta de respostas concretas também, né? Ela diz, olha, não podemos, só respostas evasivas ou negativas, elas também indicam que as negociações estão, né, estão interrompidas, né? Porque um dos pressupostos aí para deflagração de greve é a falta de negociação, né? Então nós conversamos, chegamos a um patamar. Por exemplo, a isonomia, ela pode também ser a administração pode ter como contraproposta o parcelamento. Não, nós podemos tanto agora em 2014, mas nós podemos também conceder ou já aprovar uma lei em que diz que em 2015, né, nós podemos implantar outra parte, né? E nós já apresentamos para a administração do Tribunal de Justiça em várias oportunidades que já lá em 2004, agora, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, já teve, né, uma proposta de implantação gradativa, né? Há poucos dias também a gente estava olhando, em 2003, quando foi criado o Código de Organização e Divisão Judiciária no Estado, né, eles criaram várias comarcas, várias unidades de trabalho, que a própria lei dizia que só ia efetivando, só ia implantando na realidade com o crescimento da arrecadação. Isso é totalmente possível. Uma lei
que já aponta a resolução dos problemas, muito embora ela deixe condicionado, porque um dos motivos que a administração aponta é que não tem recurso, nós não podemos comprometer o orçamento das administrações futuras, mas tem mecanismos que pode sim. Criação de níveis, por exemplo. Em 2014 nós podemos já elevar os servidores em 1 nível, em 2 níveis. Isso pode ser feito, né? Então, nós, o sindicato, o Sindijus já apresentou para a administração alternativas para resolver o problema. Mas a falta de respostas efetivas é que pode levar a uma deflagração de greve. Realmente é uma pena a gente ver, né, quando o outro lado se posiciona dessa forma. A gente vai, né, fazer mais um breve intervalo e voltamos daí para o nosso último bloco para falar das outras questões, né, além das questões salariais, o que mais aflige aí o dia a dia da categoria. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta para o último bloco do Repercute Paraná, falando hoje sobre a mobilização dos servidores do Poder Judiciário do Paraná. Daí, além dessas questões salariais que a gente já debateu, discutiu aí nos 2 primeiros blocos, que outros problemas vêm afligindo a categoria e o que mais a categoria enfrenta no seu dia a dia de trabalho? Primeiro é o ambiente de trabalho. Nós temos fóruns muito precários. Até mesmo aqui na capital, vamos começar pela capital, que era onde a estrutura devia ser melhor, né? Está mais fácil, está mais perto, é a capital, são prédios maiores, mais servidores. Nós temos problemas, por exemplo, no Santa Cândida, onde é o Fórum Criminal, com infestação de pragas, falta de água, quando chove, vazamento, alagamento, então é bem complicado. As divisórias lá são divisórias que você consegue ouvir todo mundo falando, então é muito barulho, é muito trabalho. A gente está com um problema aí que nós temos o Projude, que é um sistema eletrônico, e tem os processos físicos que ainda tramitam em papel.
tem uma determinação já do CNJ para que esses processos sejam digitalizados e corram todos pelo Projude. Nós não temos servidores para digitalizar, as varas têm em média 3.000, 5.000 processos físicos ainda. Para digitalizar tudo isso, o serviço teria que parar no cartório, todos os processos, para começar a digitalização. Então é bem complicado. Tem a possibilidade de contratação de uma empresa para fazer isso, o TJ não quer ter esse gasto. Não contrata servidores. O Tribunal de Justiça, o segundo grau, a secretaria, onde os processos vão em recurso, tramitam no primeiro grau e depois vão em recurso para o segundo. Lá os desembargadores não querem a instalação do Projude, o processo eletrônico. Então os servidores vão ter que imprimir os processos para mandar para lá. Hoje em dia a gente grava num CD ou imprime e manda. Então, são trabalhos dobrados que os servidores assim não conseguem conviver pacificamente no meio disso tudo. Sem contar outras questões, como o próprio sistema que cai muito, a informática do tribunal é lenta, assim, o sistema cai bastante, tem dias que não funciona, tem dias que a gente para de trabalhar e fica esperando o sistema voltar. Só mais uma coisinha. E outra coisa, por exemplo, são a infraestrutura que o Davi comentou antes, que seriam os ar-condicionados. Não é só no interior que a gente tem esse problema. Aqui, as varas que vão sendo instaladas também não tem ar-condicionado, não tem estrutura, e a contratação de servidores, né? O concurso venceu agora, a gente espera que logo abra um novo edital, porque tem uma deficiência muito grande, e há um estudo na corregedoria que não é divulgado, mas pelo estudo eles dizem que há números suficientes de servidores. Quando a gente, viajando, indo nas comarcas, nos fóruns, a gente vê que não há um número apropriado de servidores. Então, dentro do próprio Tribunal de Justiça também tem problemas. O sindicato representa todos os servidores, tanto do primeiro grau dos fóruns, quanto do Tribunal de Justiça. Existem também muitos locais que têm falta também de servidores adequados à quantidade de trabalho. Alguns locais onde eles trabalham em espaços muito apertados também, não é? Há uma preocupação grande também que o sindicato está acompanhando no número de servidores que estão próximos da aposentadoria. Por exemplo, no Departamento Econômico e Financeiro, vários servidores lá já estão com o tempo de se aposentar, não é? Muito embora o tribunal esteja aí em processo de término de um concurso para contratar novos servidores, o preparo desses servidores, né, para suprir, entrar no lugar desses que estão trabalhando lá há muitos anos, né, que a experiência que eles adquiriram, o rendimento deles é bastante grande, né? Então tem essa preocupação também. Nós já falamos aqui no começo da questão das condições, né? E eu acho que agora é o momento do tribunal se preocupar com os fóruns, aonde o calor é muito intenso, né? Já citei algumas comarcas aqui, o caso de Foz do Iguaçu, né? O caso de Sarandi, são espaços muito insalubres, né? Então, o Tribunal de Justiça poderia aproveitar agora o período do inverno justamente para ir trabalhando, porque quando chegar o verão, né, são verdadeiras saunas, né, nesses locais. Já falei aqui também da questão dos espaços para guardar os armamentos. Isso em todos os fóruns tem, né? São objetos de apreensão, faca, enxada, foice, revólver, né? São estiletes, né? Tem de tudo dentro dos fóruns, né? Então, essa é uma questão também que preocupa bastante os servidores. Em Londrina, por exemplo, lá tem o prédio antigo, né, bastante precário, né, e tem o prédio novo. Eles brincam, né, que tem o Alphaville e o Alfavela, né, porque é muito ruim o prédio antigo, né, e não tem a demanda do tribunal. O Tribunal de Justiça não consegue acompanhar esse processo rápido, né, de crescimento. E cresce também porque os servidores, a população, ela tem procurado mais o judiciário, né? Sim. Por exemplo, juizados especiais, né? Que ela começou em 95, né? Com a lei 9.099,
E ampliou muito. Antes era para 20 salários mínimos, depois passou para 40, né? E vai ampliando, e aí as execuções fiscais também vão para, né? Vão para os juizados especiais. E tem aí uma tendência de, no ano que vem, né? Da Endfin, que trabalhou inclusive numa secretaria de juizados especiais, tem uma proposta de ampliar mais, né? E tem que acompanhar com equipamentos, né? No interior, em falta de equipamentos, computadores, né? Impressoras, né? Scanner, né? Porque hoje existe também essa demanda, não é? Sim. Tem uma outra questão também, que é a falta, às vezes, de oficiais de justiça, né? É um cargo que o tribunal colocou em extinção lá em 2008, e aí vem contratando técnicos, outro vem treinando técnicos judiciários para trabalhar na função de oficiais de justiça. Por outro lado, a gratificação que se paga, ela não é suficiente para comprar um carro, para bancar todas as despesas, o desgaste do veículo, né? Numa dessas comarcas, o servidor disse, Davi, se eu andar mais de 100 km por dia, estou tirando dinheiro do salário para poder botar na condução para cumprir, né, para fazer um trabalho para o Estado, né? Então, são muitas demandas, né? Os oficiais de justiça que estão aí, muitas vezes com uma carga muito grande de trabalho, agora vem o Tribunal de Justiça querendo que eles imprimam os mandados, né? E vão lá cumprir, depois escaneiem, né, para poder já jogar no sistema Projude, né, esses mandados, quer dizer, mas não dá condições, né? Então, assim, tem muitos problemas atrelados, né, ao trabalho. E a questão do assédio moral também, tem muita reclamação, tem servidores de alguns juízes, eles reclamam muito, né? Outros locais, até o próprio superior, no caso, né, os chefes de secretaria, acabam assediando os outros servidores, né? O sindicato acompanha isso, tem um trabalho lá de assessoria jurídica também para tentar dar conta disso, mas as reclamações que chegam são muito grandes, algumas bastante absurdas, inclusive, né? Sim, essa sem dúvida é uma luta permanente. Inclusive eu ia, né, aproveitar que você tocou nesse assunto, né, para falar do assédio moral. A gente viu numa das entrevistas, numa das reportagens, as críticas à questão dessa diferenciação da instrução, né, dos processos administrativos disciplinares. Você podia explicar para a gente, daí, um pouquinho melhor, qual é essa diferença, né, entre a instrução no primeiro e no segundo grau? Sim. No primeiro grau, o juiz que atua na comarca ou na vara, ele vê um fato e decide instaurar esse processo. Então, ele instaura. Ele vai instaurar, vai relatar e vai julgar. Então, se for para suspender, se for para exonerar o servidor, é ele que vai fazer isso. Então, veja bem, a gente vê casos que são complicados, porque, por exemplo, o juiz interpreta um fato contra um servidor de uma maneira, e ele vai lá, instaura e julga conforme ele já achou que era daquela maneira. E às vezes não é bem assim, o servidor ele precisa ter direito de resposta, de instrução, precisa uma comissão imparcial decidir esse fato. No segundo grau, é assim, o juiz vê um fato, pede para instaurar, a secretária vai lá e instaura, uma comissão vem, analisa, abre resposta, tudo mais, e essa comissão é que decide. A gente conseguiu um avanço nessas negociações que eles disseram que vai ser reconhecido e vai ser alterado e estabelecido um procedimento único administrativo. E aí, nós, é claro, vamos participar dessa elaboração. Então, a gente também pretende que isso seja feito logo, que não haja um reconhecimento de que vamos mudar, mas que demore muito para mudar. Então, que seja feito logo e a gente espera o mais rápido possível conseguir um procedimento melhor. Quem sabe até melhor do que já é no segundo grau, né? Mas que seja igual para todos, né? Um procedimento de uma forma mais imparcial. É o que a gente espera. E a questão do assédio moral cai nisso, né? Muitos servidores assediados, inclusive lá dentro do segundo grau. É muita pressão de ver quem faz mais e melhor, é muita crítica aos servidores, porque, veja bem, a gente entra nesse trabalho sem nenhuma instrução, nós não temos curso de formação. Eu entrei aqui, no começo, eu estava no primeiro ano da faculdade, quando eu prestei o concurso para nível médio.
Então, eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu tinha 18 anos, fui lá e prestei um concurso. Mal sabia o que era o serviço público. Você entra ali dentro, pega um processo, tem mais 1 ou 2 servidores. Ou seja, não tem uma estrutura para eles pararem de trabalhar para te ensinar tudo. O tribunal não tem uma formação boa, não tem um curso de como prestar esse serviço. Aí você chega ali e não sabe nem como trabalhar e vem o juiz criticar, ofender verbalmente muitas vezes, às vezes até por escrito, dar advertência para o servidor, porque ele não fez como deveria fazer um serviço que ele nem sabe como faz, sem constar questões pessoais, né? Há muitos casos aí que são questões puramente pessoais. Sim. Bom, eu queria agradecer, né, bastante a presença de vocês aqui com o nosso Repercute Paraná, né? Infelizmente, nosso programa já está chegando no final, mas eu queria deixar ainda a oportunidade, Davi, para você fazer o convite aí para os servidores para as próximas mobilizações, né, e deixar o recado para a categoria. Bom, nós reiteramos isso, porque o sindicato existe em função dos servidores, né? Primeiramente, nós pedimos que esses servidores novatos que assumiram recentemente, que se filiem ao sindicato, para reforçar, né, para fortalecer o sindicato e fortalecer a luta. Também pedimos que participem das mobilizações, né? Fiquem atentos, o sindicato tem o sistema de informação rápida, que é o site, né? www.sinjuspr.org.br. Lá nós temos informações todos os dias, né? Nós agora vamos fazer essas viagens para o interior, né? E aqui na capital e região metropolitana também vamos voltar a visitar os locais aqui, que já fizemos isso desde o início das mobilizações, mas pedimos que os servidores participem da Assembleia, que vai acontecer lá no dia 18, nós ainda não escolhemos 18 de julho, não escolhemos o local ainda, né? Mas nós vamos continuar, vamos divulgar no site do sindicato. E assim, já para encerrar, agradecendo o canal comunitário, especialmente, né, a CUT, né, nossa central da qual nós nos sentimos representados, né? Então, já antecipando agradecimentos aí pela oportunidade. Que bom, nós que agradecemos, gostaríamos de deixar claro também que o nosso programa está sempre de portas abertas, né, para a luta dos servidores do Judiciário. Repercute vai chegando no final. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Pode mandar suas críticas e sugestões para os nossos e-mails e até o próximo programa.